Yes. Então, vamos nos conectando com a Casa Lucas de Assis, com a tia Ziza, com a egrégora do grupo de estudos das terças-feiras. Vamos nos disponibilizando como canais para receber as orientações, os exemplos e ter a compreensão e o entendimento de todo esse trabalho que o Paulo de Tarso, esse livro tem trazido para a gente, e que a gente consiga absorver, entender e praticar tudo o que está chegando a nós através dessa leitura, através do exemplo que esses seres que já passaram pela Terra fizeram esse trabalho de evangelização, de levar a obra de Jesus Cristo ao mundo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Capítulo 4, da segunda parte do livro Paulo e Estevão, Primeiros Labores Apostólicos. Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a feição de asceta. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. Sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta aos antigos camaradas de triunfo por ocasião das festividades tarcenses. Orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino. Os conterrâneos admiravam a atitude humilde que era agora o seu traço dominante. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que o conheceram na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Por isso, nunca faltavam encomendas ao tecelão das proximidades do Tauro. A simpatia dos seus concidadãos, que jamais lhe compreenderiam integralmente as ideias novas, tinha a virtude de simplificar o seu esforço, aumentando-lhes fartos recursos. Pessoal, tem o microfone aberto, por favor, deem uma revisada. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía a permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias, procurando amar a tudo e a todos, para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer a incompreensão alheia
com um perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que também ele ofendera os outros por ignorância. Estava sem amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade que, se não tinha companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis. Procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele, tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. A noite era a bênção do espírito. A existência corria sem outros pormenores de maior importância, quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. O ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia, a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes, inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. A instituição fora iniciada por discípulos de Jerusalém, sob os alvitres generosos de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum ponderou que deveriam aproveitar o período de calma, o capítulo das perseguições, para que os laços do Cristo fossem dilatados. Antioquia era das maiores centros operários. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera a repercussão dos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Ainda aí entrou a compreensão de Pedro, para que não faltasse ao tecelão de Tarso o ensejo devido. Observando as dificuldades, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou-o a procurar o convertido de Damasco, a fim de que a sua capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual. Saulo recebeu o amigo com imensa alegria. Tendo-se lembrado pelos irmãos distantes, tinha a impressão de receber um novo alento. O companheiro expôs o elevado plano da igreja, que lhe reclamava o concurso fraterno, desdobramento dos serviços, a colaboração constante de que poderiam dispor para a construção das obras de Jesus Cristo. Barnabé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados, que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. O ex-rabino edificou-se com a narração do outro e não teve dúvidas em atender ao apelo. Apenas apresentava uma condição, qual a de prosseguir no seu ofício, de maneira a não ser pesada aos seus confrades de Antioquia. Inútil qualquer objeção de Barnabé nesse sentido. Pressuroso e prestativo, Saulo de Tarso em breve se instalava em Antioquia, onde passou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Durante largas horas do dia, consertava tapetes ou se entretinha no trabalho de tecelagem. Destarte ganhava o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Utilizando o grande cabedal de experiências já adquirido nas refregas e padecimentos do mundo, jamais o viu ocupar os primeiros lugares. Nos Atos dos Apóstolos, vemos-lhe o nome citado sempre por último, quando se refere aos colaboradores de Barnabé. Saulo havia aprendido a esperar. Na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem, atendendo aos doentes numerosos. Recordava Simão Pedro e procurava cumprir os novos deveres na pauta da bondade despretensiosa, embora imprimindo em tudo o traço da sua sinceridade e franqueza quase ásperas. A igreja não era rica, mas a boa vontade dos componentes parecia provê-la de graças abundantes. Antioquia, cidade cosmopolita, tornara-se um foco de grandes devassidões.
Na sua paisagem enfeitada de mármores preciosos, que deixavam entrever a opulência dos habitantes, proliferava toda espécie de abusos. Os fortunosos entregavam seus prazeres licenciosos, desenfreadamente. Os bosques artificiais reuniam assembleias galantes, onde criminosa tolerância caracterizava todos os propósitos. A riqueza pública ensejava grandes possibilidades das extravagâncias. A cidade estava cheia de mercadores que se guerreavam sem tréguas, de ambições inferiores, de dramas passionais. Mas, diariamente, à noite, se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho, grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, de lavradores pobres, ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condição humilde compareciam igualmente, em grande número. A maioria dos frequentadores interessavam-se por conselhos e consolações, remédios para as chagas do corpo e do espírito. Geralmente, eram Barnabé e Manarre os pregadores mais destacados, ministrando o evangelho às assembleias heterogêneas. Saulo de Tarso limitava-se a cooperar. Ele mesmo notara que Jesus, por certo, recomendara absoluto recomeço em suas experiências. Certa feita, fez o possível por conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. A palavra, tão fácil noutros tempos, parecia retrair-se-lhe na garganta. Compreendeu que era justo padecer as torturas do reinício em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Não obstante as barreiras que se antepunham às suas atividades, jamais se deixou avassalar pelo desânimo. Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Por vezes, chegava a corar de vergonha ante o público que lhe aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no Templo de Jerusalém. Além disso, o sublime acontecimento de Damasco cercava-o de nobre e justa curiosidade. O próprio Barnabé, várias vezes, surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na tradição do seu passado como rabino, que não chegara a conhecer pessoalmente, e na timidez que o assomava, justo no momento de conquistar o público. Por esse motivo, foi afastado discretamente da pregação e aproveitado noutros mistérios. Saulo, porém, compreendia e não desanimava. Se não era possível regressar de pronto ao labor da pregação, preparar-se-ia de novo para isso. Nesse intuito, retinha irmãos humildes na sua tenda de trabalho, enquanto as mãos teciam com segurança, entabulava conversas sobre a missão do Cristo. À noite, promovia palestras na igreja com a cooperação de todos os presentes. Enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, sentava-se com os operários e soldados que compareciam em grande número. Interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes. Lia, às vezes, trechos da lei do Evangelho, estabelecia comparações, provocava pareceres novos. Dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre parecia sempre tocada de luzes progressivas. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos. Saulo sentia-se imensamente feliz. Tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia. As encomendas não faltavam. Havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ali, conheceu Trófimo, que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis. Ali, abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância. A existência para o ex-rabino não podia ser mais tranquila nem mais bela.
Era-lhe o dia cheio das notas harmoniosas do trabalho digno e construtivo. À noite, recolhia-se à igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às lides sublimes do Evangelho. A instituição de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes. Saulo encontrara em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dele dedicados, a boa compreensão, constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíra o organismo central. Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no, a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. Enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenhavam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não perdeu mais uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente. Irmãos,
Afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estiadas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome, caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta da só tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas, até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que no trato do Evangelho aprendera a ser amigo fiel e dedicado. Cotejava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam, sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Agora o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Foi aí que Agabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. O emissário regressou trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, que agradecia os apelos generosos. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que acabrunhavam. Escrevia da data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofrera a pena de morte em grande espetáculo público. Herodes Agripa não lhe tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. O irmão de João vinha da Galileia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Os judeus
exasperavam-se contra as noções de liberdade religiosa. Sua atitude, sincera e simples, foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas. O ex-pescador solicitava de Antíoquia os socorros possíveis. Barnabé apresentou as notícias de alma confrangida. A laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhidas as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só. Surgiram dificuldades na escolha do companheiro necessário. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria, explicou aos amigos, e desse modo poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé, sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. O discípulo de Simão Pedro alegrou-se. Aceitou, jubiloso, o oferecimento. Daí a 2 dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era assaz difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antíoquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por Prócoro, que os informou de todos os sucessos. Por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura, Simão Pedro fora preso, sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes. Mas, dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo-o à liberdade. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite, com o relato da sua libertação. Os companheiros mais ponderados induziram-no então a sair de Jerusalém e esperar na igreja incipiente de Jope a normalidade da situação. Prócoro contou como o apóstolo relutara em aquecer a esse alvitre dos mais prudentes. João e Filipe haviam partido. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração à personalidade de Tiago, que, pelas suas atitudes de profundo ascetismo, impressionava a mentalidade popular, criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe a insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar, despreocupado das consequências, mas quando viu a casa cheia de enfermos, de famintos, de mendigos andrajosos, houve de ceder a Tiago a direção da comunidade e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Pode parar aí, Flávia. Tá. Então, vamos procurar se localizar, assim, só antes de entrar na mensagem. O Saulo, nessa fase aí, para a gente entender bem por que ele não foi assim o orador aceito direto pela comunidade. Ele tinha uma dificuldade de falar, porque era um homem muito intelectual. É um homem com assim, um vocabulário imenso, né? Poliglota, conhecedor profundo do judaísmo, e aí ele captou a mensagem de Jesus e tentava colocar nessa linguagem popular. E ele tinha essa dificuldade no início. Podem ver ali no início desse capítulo que fala que havia um determinado até constrangimento, Barnabé e outros assim, o que ele está falando ninguém está entendendo. Eu fico só imaginando assim, vai falar para um público que não conheça determinados vocabulários, palavras, e aí vai um intelectual falando e assim, pode falar bonito, mas não entendi nada. Então, Paulo, teve esse problema no início. Claro que era muito inteligente, com o tempo foi se adaptando
e percebendo que o tempo dele era o próprio trabalho, era o servir, a caridade, né? A exemplificação. E aí, então, com o tempo, ele foi dando e foi dando assim, tendo a oportunidade de falar para um público mais seleto. Quando era para falar para judeus, ele era a pessoa mais adequada, tá? Porque ele conseguia captar a mensagem de Jesus sem corromper as leis de Moisés. Então, foi esse o fundamento maior. Dentre os apóstolos, o mais judeu deles, a gente já falou que é o Tiago. Olha as confusões de Tiago, tem que se situar bem no Evangelho, inclusive esses nomes que vão aparecendo nessa obra. O Tiago menor é o filho de Alfeu, que era esse judeu, esse que tinha até alguns umas birras com o Saulo, que vai aparecer mais evidente adiante. Esse que mataram é o filho do Zebedeu, irmão do João Evangelista, tá? Do apóstolo João Evangelista. Então, o que foi morto, o que mataram era mais amoroso, inclusive falava também muito bem, pregador e tal, mas era aquele sentido mais amoroso da mensagem de Jesus. O Tiago, menor, filho de Alfeu, era um judeu que foi muito importante para manter a Igreja do Caminho, que a gente viu bem lá na primeira fase, que até ele foi lá, o rabino Saulo, quando foi para perseguir os cristãos primitivos, e inclusive o Estevão, né? Vocês viram que foi graças ao Tiago que aquela igreja não sucumbiu naquele momento. Ele foi respeitado muito porque ele conseguiu falar as palavras de Moisés, né? Que o Sinédrio via nele um símbolo de que tinha ali o judaísmo, tinha uma semente a ser respeitada ali. Então, a importância do Tiago. Lógico que só o Tiago nós não teríamos o cristianismo como temos hoje, mas ele foi importante. Aliás, Jesus, Cristo, teve a sabedoria de encontrar nos seus seguidores um pedaço de cada situação na personalidade coletiva deles, de criar um time que pudesse semear a sua ideia pelo mundo todo. Então, para se situar dos Tiagos, é essa situação. Vai aparecer logo aí agora o João Marcos, tá? Logo em seguida, nessa leitura, vai aparecer o João Marcos, que é João também, não tem nada a ver com o João Evangelista, mas o Marcos, que é sobrinho do Barnabé, filho da irmã do Barnabé. Quem é o Barnabé? É o José Barnabé, é o irmão José, aquele mesmo espírito que até hoje se comunica manda mensagens e obras aí pelo Bacelli, né? Escreveu várias aí, o Nicodemos, Jesus Cristo, várias obras ali muito boas e de uma profundidade impressionante. O próprio Bacelli comenta que parte das obras e das mensagens do Barnabé ele não conseguia captar a ideia. Ele teve que se preparar muitos anos em algumas obras, que o Barnabé disse assim, eu tenho para passar uma mensagem e tal, e ele não conseguia captar o pensamento do Barnabé na psicografia e teve que se preparar. Então, foram obras que ele recebeu durante longos anos. Não foi assim uma tirada só, mas ele faz muitas vezes com o próprio Inácio Ferreira e outros, né? Então, é um espírito já de um quilate mais elevado hoje. Esse é o Barnabé, que tem o seu sobrinho Marcos, que foi dar origem ao Evangelho de Marcos. E vocês viram que o Lucas, graças ao Lucas, o médico jovem Lucas, que aparece aí agora, o cristianismo tem hoje o Evangelho de São Lucas, de Lucas, que é esse aí, que também não conheceu Jesus. Veja que muitas vezes eu comentava que o único que conheceu Jesus foi o Mateus, que foi o primeiro evangelho, né? O escriba, o que arrecadava impostos, o Levi, né, que escreveu, que tinha capacidade intelectual é um dos únicos alfabetizados até então dos apóstolos, e anotava o que Jesus colocava. Então, os escritos de Levi é que deram a condição para o Saulo conhecer o cristianismo, para o Marcos, para o Lucas e todos. E agora vai ter uma longa trajetória. Aí vem a inteligência, vem a inspiração do alto. O médium recebe por inspiração o acompanhamento espiritual e ele vai aflorando ideias. E lógico que são espíritos que já estavam preparados para essa
essa jornada, né? E nada é o acaso, né? Aquelas coisas assim, a gente se reencontra hoje, nós estamos aqui, tinha um determinado propósito. Alguns se desvirtuam, alguns abreviam, alguns aceleram, catalisam o processo, mas nós temos uma trajetória. Então, esses espíritos todos encarnaram com essa grande tarefa e que eles vão seguir adiante. A gente vai ver depois, se estuda o Evangelho de Lucas, Lucas é dos evangelistas o que mais fala da vida de Jesus na primeira idade. Mas ele não conheceu Jesus, como é que pode? Foi a conversa dele longas conversas com Maria de Nazaré. O Marcos tem influência muito direta do Paulo. Então, o Marcos vai fazer depois o evangelho dele. 40 anos depois, quase 40 anos depois, surge o evangelho de João Evangelista, que conheceu Jesus, que teve a convivência com Jesus, mas era um adolescente, quer dizer, uns 18, 17, 18 anos, quando ele começou a conviver com Jesus, e era muito jovem, e João era o que todo mundo sabe, que a gente sabe até hoje quem era o Espírito, né? Francisco de Assis e tal, Kardec, Chico Xavier e muitas outras encarnações. Então, eu acho que isso aí é só para a gente se situar, e é importante agora a gente avançar quando vai surgir a figura do Marcos e todas essas inserções. Vamos ver aí até onde dá para dar uma lita aí, te comento mais um pouquinho. Se houver uma necessidade de alguém quiser fazer um comentário depois da pergunta, é só falar com a Maria Ângela aí, tá? Ô, Francisco, então agora que vai vir ele que fala do João Marcos e fala Maria Marcos, não é nem a Maria nem não, o João. Ali é a mãe do Marcos, do João Marcos, que é a irmã do Barnabé. Não, porque dá muita coincidência. Mas ela vai aparecer. Maria e João também Não, mas não necessariamente agora. Depois, essa obra vai longe. Aí nós vamos ter os encontros com Maria também. Mas esse Marcos aí que aparece, esse jovem, né, mais jovem de todos, mais que o João, que na época, que era 17, 18 anos, eu imagino que ele deve ter uns 15, 16 anos, e ele vai seguir o cristianismo para aí. E outra coisa, frisa-se aí a palavra cristão, né? Realmente surge daí do Lucas. Que é os seguidores da Igreja do Caminho, os seguidores da Igreja Primitiva, de Jesus e tal. A palavra cristianismo surge aí a partir do Lucas. Vê que coisa preparada, não? Alguém que aparece, fica alguns dias com ele, absorve a ideia e já vem com uma outra grande ideia e aí vai peregrinando e nunca mais para, e depois, graças a ele, também temos um grande evangelho, o Evangelho de Lucas. Ele tem um conteúdo social muito profundo e é de uma sabedoria, conseguiu compilar a ideia toda do cristianismo de uma forma muito simples e didática e apropriada para tudo que é necessário para a gente poder viver e ser uma pessoa melhor. Vamos lá, então, Flávio. Vamos lá. Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Barnabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, o filho de Alfeu. O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas podiam-se-lhe notar, desde logo, os receios e as inquietações. Repetiu as informações de Prócoro em voz baixa, como se temesse a presença de delatores, alegou a necessidade da transigência com as autoridades, invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu, referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criara novas disciplinas. Ninguém poderia falar do evangelho sem referir-se à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregaram em silêncio o auxílio financeiro de Antíoquia. A ausência eventual de Simão transformara a estrutura da obra evangélica. Aos dois recém-chegados, tudo parecia inferior e diferente. Barnabé, sobretudo, notara algo em particular. É que o filho de Alfeu, elevado à chefia provisória, não os convidou para se hospedarem na igreja. À vista disso, o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã, Maria Marcos, mãe do futuro evangelista, que os recebeu com grande júbilo. Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples. Barnabé, por sua vez,
reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao Evangelho. Ali se reuniam à noite, às ocultas, como se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para o reduzido círculo familiar. Observando as assembleias íntimas do santuário doméstico, o ex-rabino recordou a primeira reunião de Damasco. Tudo era afabilidade, carinho, acolhimento. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais desassombradas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilaram em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitou em abrir as portas para que as reuniões evangélicas, em sua feição mais pura, não sofressem solução de continuidade. A palestra de Saulo impressionou-a vivamente. Seduziam-na, sobretudo, as descrições do ambiente fraternal da igreja antioquiana, cujas virtudes Barnabé não cessava de gostar instantemente. Maria expôs ao irmão seu grande sonho. Queria dar o filho, ainda muito jovem, a Jesus. Já muito vinha preparando o menino para o apostolado. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas sem tréguas. As perseguições surgiam e ressurgiam. A organização cristã da cidade experimentava profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia, junto do tio? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. O jovem, a seu turno, seguia as conversações mostrando-se satisfeito. Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo mais diretamente. João, disse bondosamente, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Sem dúvida, confirmou o adolescente algo perturbado. Mas como defines teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória, respondeu um tanto acanhado, sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Saulo refletiu um instante e sentenciou. Teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Se assim acontece no mundo, que não será com trabalho para o reino do Cristo, mesmo porque na terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. O jovem anotou a observação e, embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou: sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me o pregador das verdades de Deus. Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação, teve um dito alegre e depois acentuou. Sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Por elas nunca haveria homens perversos. Mas no que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Ainda ontem lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre tão amargo quanto da cruz do Messias. Todos silenciaram, mas Saulo continuou, em tom prazenteiro, modificando a impressão geral. Isto não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades, para iniciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos.
Mãe e filha sorriram tranquilos. Ali mesmo, combinaram a partida do jovem em companhia de Barnabé. O tio discorreu ainda sobre as disciplinas indispensáveis, o espírito de sacrifício reclamado pela nobre missão. Naturalmente, seu tio, que representava um ambiente de profunda paz, era também um núcleo de trabalhos ativos e constantes. João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento para entregar-se de alma e corpo ao serviço do Mestre, com absoluta compreensão dos deveres mais justos. O rapaz não hesitou nos compromissos, sob o olhar amorável de sua mãe, que lhe buscava amparar as decisões com a coragem sincera do coração devotado a Jesus. Dentro de poucos dias, os três demandavam a formosa cidade de Orontes. Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir até Jope para avistar-se com Simão Pedro. No entanto, os irmãos dissuadiram-no de o fazer. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do Sinédrio do Templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia dar aso à tirania dos prepostos herodianos. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de um profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Mais do que nunca me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Sim, obtemperava o ex-levita de Chipre, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro. Confio, antes de tudo, no Cristo. Depois espero muito de Pedro. Entretanto, insinuava o outro sem vacilar, precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nada poderemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e, para iniciá-la, escolheu 12 companheiros. Certo, estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor. Contudo, não deixaram de ser os escolhidos. Assim também precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior afinado com o pensamento do Cristo em todas as circunstâncias. Mas de modo algum poderá operar sozinho. Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém, com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se. Filipe, compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Barnabé pareceu meditar seriamente. Tenho uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. E continuou. Suponho que o cristianismo não atingirá os seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós, que pressentimos a tempestade, e eu principalmente que a conheço nos seus paroxismos por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á ao movimento em função de universalidade. O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. O ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos.
Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes. Mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. A tarefa cristã, semelhante esforço, não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Mas pode parar aí, então, Flávio. Tá? Então, olha aqui, esse diálogo que tem, essa decisão, fruto desse diálogo do Barnabé com o Saulo, é que vai realmente mudar a história do cristianismo, né? Através da dificuldade, da perseguição, né? da morte do Tiago, da prisão do Pedro, depois ele consegue ser libertado. Aliás, eles vão ser presos várias vezes, muita tortura, mas tudo já fora de Jerusalém. Então, que eles estavam lá, que tinha vindo de Antioquia, e aí chegou perto de Jerusalém, aí o outro foi para Jope e tal, e dali eles vão ter um plano para ir para o mundo todo, e aí vai o Saulo realmente fazer a peregrinação dele ele tinha a credencial por ser um ex-rabino e por formação familiar, ele era cidadão romano, porque o pai dele tinha a cidadania romana e naquela época os filhos também herdavam essa cidadania romana. Então, ele além de ser um ex-rabino, de ser um novo cristão, né, um seguidor do cristianismo, cidadão romano, vai facilitar muito a peregrinação dele pelo mundo. E aí que vai ter agora, longamente, nós vamos ver toda a passagem dele, que vai nos dando, sim, sempre, cada vez mais exemplificação. Ele já tem até então aí os escritos de Levi. Então, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é o ponto alto do cristianismo, eles vão reviver e vão fortalecendo sempre a fé deles em reviver na prática as palavras de Jesus, né? O gesto do perdão, o amor incondicional, e assim sucessivamente em todas as dificuldades. O grande aí o aprendizado para nós, assim, se eles tiveram isso, quer dizer, na convivência com Jesus, com uma dificuldade tremenda que tiveram, eles conseguiram seguir sempre, revivendo as palavras do Evangelho. Eles vão se ater muito ao Sermão da Montanha, né, de tudo que foi ensinado para eles, as comparações, as metáforas de Jesus para dar sempre uma saída diante da dificuldade. E aí o Paulo capta, é o que melhor capta isso, e vai passar de uma forma muito profunda isso para o Marcos, vai passar para o Lucas ainda vai buscar mais bagagem, o próprio Barnabé com uma cultura também e uma experiência de vida, né, um intelecto também privilegiado, e essa peregrinação do Paulo exemplificado sempre nos ensinamentos de Jesus do Evangelho, que é o que serve para nós hoje. Hoje a gente tem já tudo pronto, inclusive do plano espiritual, do que é, o que não é, e o como se deve levar a nossa vida, né? As comparações que Jesus sempre fez assim, diante da dificuldade material, quando a gente enfrenta, ele diz, olhai os lírios do campo, né? Então, se olhar assim, a gente não olha, vê as nossas dificuldades e não vê o que está ao nosso entorno, não vê o que tem na natureza, não exemplifica, por exemplo, comparações que a gente faz. Então, Jesus vai lá e diz, olha as aves, quando voam, não cobram nada de ninguém. Quer dizer, elas seguem o seu curso e devem ser observadas. Elas não têm também nada, elas têm só a capacidade delas de voar. E nós nos atemos muito da nossa vida, além do necessário, o fator humano de querer agregar mais e mais do que o necessário para levar a nossa vida. Nós não simplificamos a nossa vida.
Nós não vemos assim o que é necessário para nós, para o nosso dia a dia, para uma encarnação, para uma passagem. A gente fica achando assim que ou acumular coisas, e está sempre... Isso faz parte do nosso atavismo primitivo nosso de querer acumular coisas, porque faz parte da civilização humana, que tem uma origem animal, e que nós vamos agregar o quê? O alimento para a procriação. Nós agregamos para nós, para distribuir para os nossos. Então, isso é instintivo. Mas só que isso, com a exemplificação, a vivência do Evangelho, nós vamos aprender ao desapegar e ter apenas o necessário e compartilhar os excessos. E isso a gente tem que aprender e procurar fazer todos os dias, né? Colocar, não vale nada a gente ficar estudando uma obra maravilhosa dessa e não pegar sempre essa mensagem, assim, pô, vê o que eles vão enfrentar, essa dificuldade que enfrentou o Paulo, nenhum de nós chegaria nem perto dessas dificuldades e enfrentar sem se entregar. O próprio Marcos, agora, depois vamos ver, é um adolescente que ele vai ser, vocês estão vendo nas entrelinhas ali, o Saulo está preparado para levar, quer dizer, ele vai agora peregrinar com o Saulo, com o Paulo, com muita dificuldade, é um adolescente, está na puberdade, vai ter os seus prazeres, vai pensar também em outras coisas, os bens materiais, e quem sabe lá, vai olhar para outros que estão ali casados, e belas mulheres, e ele ali, e isso ele vai entrar num drama, não significa se castrar para a vida, mas é uma opção. E o próprio Paulo fez tudo isso, claro, que passando por toda aquela situação dele, com Abigail e outras coisas, é uma questão que aí mais a gente vai entender nas cartas dele. Eu tenho uma espada que me corta o corpo, quer dizer, ele vai colocando as situações das dificuldades que ele enfrentou, e não foi fácil, não pensa assim, ele simplesmente renunciou e para por isso, ele foi um cara muito cobiçado, e tinha seus sonhos, as coisas, ele teve que abdicar de uma série de coisas. Não significa isso que para ser um cristão tem que ir para esse caminho, não é essa situação. A gente tem que procurar ver o que a gente é, o que faz no nosso dia a dia e o que menos a gente poderia agregar sob o ponto de vista material e mais colocar energia e querer ter mais do ponto de vista material e menos para o crescimento espiritual. Essa é a grande mensagem que sempre Jesus vai nos dar, e quem revive os ensinamentos de Jesus chega a essa constatação. E aí, daqui um pouquinho, olha, quando eu vejo assim, estou com 60 anos, eu já tenho visto assim, muita gente do lado, que se criou do lado, já desencarnando. Tá? E a gente assim, normal, que está indo já, vai para uma razão, vai para outra. Quando a gente é mais jovem, é uma surpresa ter pessoas que partem. Mas tem outros que, um pouquinho mais velhos, já não são mais a mesma pessoa, já estão com alguma patologia, com alguma senilidade, começam a ficar meio fora, e assim, te pensa assim, já pararam para pensar que bota mais 10 em cima, ou é um desencarne, ou é já uma outra vida que já não é a de hoje. Mais 20, então, é muito mais para o lado de lá do que de cá. Aí vai dizer assim, não, mas eu vou ficar. Não vai ficar, vai ser, a lei da vida é essa, as células nossas vão se entregando. E aí, daqui a pouquinho, a gente está lá do outro lado e vai ficar mais ocupado no que deixou de fazer, sob o ponto de vista de crescimento espiritual, e vai se lamentar muito tempo perdido lá do outro lado. Não significa que seja aquela coisa que o próprio Tiago, vai ter as epístolas de Tiago, está lá no Atos dos Apóstolos, né? Fé sem obras é igual a uma árvore seca que não dá frutos. Né? Então, o que significa? Vou lá aprender com outros, por exemplo, uma psicografia do Padre Royce, que diz que o maior lamento dele do outro lado era de que ele ficava de 4 a 6 horas por dia ajoelhado rezando. Lá no oráculo dele lá, e ele criou calos nos joelhos 4 a 6 horas por dia rezando. Não quer dizer que não tenha sido uma coisa boa, não quer dizer que ele, com isso, deixou de fazer outras caridades e se dedicou aos necessitados, mas ele disse, eu podia ter feito muito mais se eu não tivesse me ocupado dessa tarefa, achando que aquilo era mais importante para Jesus, e Jesus queria que eu saísse dos joelhos da oração e saísse a
a procurar ajudar mais aqueles que eu até ajudei, poderia ter feito muito mais. E aí o espírito, em geral, quando chega do outro lado e percebe que desencarnou e tem uma relativa noção do que seja o desencarne, e os espíritas têm essa facilidade para isso, se culpam muito de terem feito muito menos do que poderiam fazer aqui. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre repetir, a gente tem que saber para nós mesmos, cada um de nós. Então, é nesse sentido que eu acho que vale essa obra e vale essas reflexões. Ou então, elevar nosso pensamento agora ao alto, o momento da nossa gratidão. Agradecer mais uma vez as nossas entidades, aos espíritos amigos, nossos mentores, orientadores, a Casa Lucas de Assis, que sempre nos inspiram, em nome de Jesus, a seguir essa trajetória, a seguir esse caminho da busca de si mesmos, à luz do Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.